9h45, vamos tratar de economia agora. A taxa de desemprego aqui no Brasil recuou para 8,9% no trimestre que foi encerrado no mês de agosto. Esse dado foi divulgado agora há pouco pelo IBGE e é o menor patamar desde julho de 2015. Assunto para análise da Priscila Yazbek. Oi, Pri, saiu o número, você já se debruçou e vai detalhar para a gente agora. Muito bom dia. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos então aos dados da taxa de desemprego da PNAD, que ficou então, como você disse, Stephanie, em 8,9%, bem em linha com a expectativa do mercado, que esperava justamente que a taxa ficasse nesse patamar. Também é o menor patamar da taxa de desemprego desde o trimestre encerrado em julho de 2015 e, com isso, a taxa consegue ficar aí num menor patamar também dos últimos meses. A gente vai trazer aí um histórico mostrando que a partir de julho de 2020 a taxa ficou acima de 14% e ela passou a cair a partir de junho do ano passado, começou a ter uma trajetória de queda. A gente está vendo aí um período mais recente, desde agosto do ano passado até agora, então com a taxa saindo de 13% no trimestre encerrado em agosto do ano passado, agora para os 8,9% no trimestre encerrado em agosto desse ano. Vale falar que o rendimento também voltou a subir depois de 2 anos em julho e agora também subiu de novo em agosto. Mas ainda assim, o rendimento médio, que está em R$ 2.713, fica estável quando a gente compara o rendimento de um ano antes. E o IBGE também destacou um outro ponto, falou sobre os empregados sem carteira assinada, que são aquelas pessoas que trabalham em empresas como terceirizadas, MEIs, freelas. Esse emprego subiu mais do que o emprego com carteira, subiu 2,8% no trimestre, 16% no ano. Já os empregos com carteira subiram 1,1%. Então isso explica aquele movimento que a gente tem visto do mercado, que apresenta uma retomada muito puxada pelo setor de serviços, mas também puxada por esses empregos que são empregos de menor qualidade. Então há uma retomada forte do mercado, isso vem aparecendo nos últimos meses, porém com empregos em alguns casos que são de pior qualidade, como é o caso do emprego sem carteira. Volto com vocês. Sila, fica aqui com a gente, porque nós vamos juntos agora conversar com o economista da LCA Consultores, Bruno Imaizumi. Tudo bem, Bruno? Bom dia, obrigado pela atenção com a gente mais uma vez, hein? Bom dia, Rafael, Stephanie, Sila e todos os telespectadores da CNN. Tudo bem com vocês? Tudo bem também. Bruno, a gente viu ali no gráfico que a Priscila mostrou que a queda tem sido tênue, mas contínua, né? Sempre que há um levantamento, o dado vem um pouquinho melhor do que o dado anterior. Isso significa a recuperação da economia brasileira? Isso significa a recolocação de postos que haviam sido perdidos ainda durante a pandemia? Explica pra gente o que é que está rolando. Perfeito, Rafael. A gente está num momento muito positivo do mercado de trabalho do ano de 2022. A gente tem que lembrar que a recuperação ela ocorre ali a partir do segundo semestre de 2021 com muita força na informalidade. Não à toa hoje a gente está com um recorde de informalidade, mas as últimas divulgações mostraram recuperação da ocupação, ou seja, pessoas trabalhando em diversos setores, seja em posições formais, seja em posições informais, né? Então, realmente a gente está num momento positivo, houve redução significativa da taxa de desemprego. A gente observa não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, essas taxas de desemprego em patamares menores do que as suas médias históricas, do que a gente tinha antes da pandemia. Isso também é explicado por alguns outros fatores, né? Então, tem muitas pessoas que também ficaram fora da força de trabalho. A pandemia, ela deixa algumas marcas negativas, ela muda o jeito que o brasileiro pensa as relações de trabalho na sua vida, no seu dia a dia. Bruno, queria te perguntar sobre o detalhe, né, desse dado que acabou de sair. Então, a gente viu mais um recuo, mas alguns detalhes que mostram ali que o rendimento ainda está no mesmo patamar do ano passado. Também esse destaque que o IBGE fez dos empregos sem carteira. O que isso diz sobre a recuperação do mercado de trabalho e o que pode trazer também adiante? Quando que a gente vai ver o rendimento subindo aos patamares que tinham lá em 2020, antes da pandemia? Perfeito. O que eu gosto de mostrar, assim, a figura, o retrato do mercado atual de trabalho brasileiro é uma recuperação muito forte da ocupação, que não vem acompanhada de uma recuperação forte de renda, né? Então, assim, inflação elevada, incômoda, em níveis elevados, atrapalha essa recuperação de renda, né? A gente
tem aí 3 meses aí de uma inflação mais atenuada aí por medidas do governo, né? Mas ainda assim é um retrato um pouco difícil do mercado de trabalho, porque toda crise ela deixa marcas negativas, isso não tem como, seja a crise ali de 2015, 2016, seja a crise provocada pela pandemia. Agora, o que a gente tem que olhar para frente é como a gente resolve a questão da informalidade, que é recorde, né? Quando a gente fala, a recuperação ela ocorre muito por conta dessas posições informais, né? Então, você ali no momento de crise, dos 2 anos de pandemia, você precisa pagar suas contas, né? Você acaba se inserindo em posições de menor qualidade, né? De mais instáveis, menos seguras do que eram as posições com carteira assinada. Então, agora o que a gente tem que pensar é que se a gente vai conseguir absorver mais pessoas para o mercado de trabalho formal. E a gente tem um cenário mais desafiador daqui para frente. A gente conversou aqui na CNN com o economista da LCA Consultores, Bruno Imaizumi. Bruno, bom dia. Obrigado pela atenção com a gente mais uma vez e até a próxima, hein? Eu que agradeço o convite. Pessoal, bom dia para todos.